Bom, se você perguntar para 100 vendedores qual é o Acus perfeito, eu vou te dizer que você vai ter várias respostas diferentes e algumas delas vão dizer assim, o menor possível. Nesse vídeo, eu vou mostrar um pouco qual é o segredo do Acus perfeito ou qual é o Acus perfeito para você no seu contexto. Ou como conseguir o tal do Acus perfeito. Fica comigo que hoje a gente vai falar muito sobre esse indicador que pouca gente sabe como funciona. Tem uma pergunta que eu recebo desde quando a Rimmel é empresa, desde quando eu comecei a vender no Mercado Livre, comecei a prestar serviço, qual é o melhor Acus, qual o Acus perfeito e tudo mais. E a maioria das pessoas ainda não entenderam muito bem o que é o Acus ou o que é o ROAS, né? E para poder explicar um pouco melhor o conceito do que é isso, eu gosto muito de falar sobre uma história bem simples, tá? Que é o seguinte, vamos supor que você tem uma loja no shopping e dentro dele tem um vendedor que vende para várias lojas. Aí você chega para ele e fala assim, olha, eu preciso que você me ajude a vender as minhas roupas. Ele fala assim, você vai me pagar quanto de comissão? Você fala assim, eu vou te pagar 1% do que eu vender. Ah, legal, tá bom. Aí chega o seu concorrente e chama o mesmo vendedor e fala assim, viu, você me ajuda a vender aqui os meus produtos? Ele ajuda. Quanto você paga? Eu pago 5% de comissão. Então tá bom. Então as pessoas que entrarem no shopping, eu vou trazer mais essas pessoas para essa loja que me paga 5% do que a outra que paga 1%. Só que tem um porém aqui. Agora vamos supor que todas essas lojas têm a maior loja do shopping. A loja a mais desejada de todas, sei lá, a Apple. Aí ele chega para o vendedor e fala assim, viu, você me ajuda a vender mais? Ele, claro que eu ajudo, você é a Apple, olha o tamanho dessa loja, que loja incrível. Quanto você me paga? Ele fala assim, eu pago 1%. Ah, pois então eu vou te ajudar, porque você é a Apple, você é grande, eu vou te ajudar. E isso fala muito sobre publicidade, tá? Quando a gente fala do Acus, nada mais é do que a porcentagem que você pagou de comissão para vender em publicidade. É simples assim. Ah, o meu Acus é 5%, então você pagou 5% de comissão para trazer essa quantidade maior de vendas, né? Então, a gente tem que entender que Acus, ele está ligado a performance. Como assim, Lucas? É simples. Eu não expliquei no outro vídeo que se você tivesse uma taxa de conversão alta e tal, então, Acus alto é igual a taxa de conversão baixa. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que, é até chato de dizer isso, mas não existe Acus perfeito. Existe o Acus que funciona para o seu momento, para o momento do seu produto, ou seja, estou alavancando um produto. Quanto eu vou trabalhar de Acus? Depende, mas talvez ele vai ficar um pouquinho mais alto, porque a gente vai usar a venda publicitária para alavancar o posicionamento do produto, né? Não necessariamente vai ser muito alto, porque, mais uma vez, Acus depende da taxa de conversão, tá? E aí, mas é diferente do produto que já está estabilizado, por exemplo, na melhor posição. Então, o nosso papel é, primeiro, entender qual é o momento que o nosso produto está, onde eu quero levá-lo, para entender qual que é o Acus ideal, entendeu? Então, se eu fosse desenhar aqui, eu vou tentar desenhar aqui no meu TL10 maravilhoso da Vaio, eu venho aqui, ó, e faço assim, ó. Vamos supor que neste momento aqui é onde o anúncio vai arrancar, tá vendo? E aqui, vou desenhar aqui onde eu quero levar esse anúncio, né? Ponto A, ponto B, tá vendo? A e B. Então, opa, pera aí que dá uma desenhada a mais aqui, deixa eu só pôr aqui B, beleza. Então, o que eu vou dizer para você? Quando a gente está arrancando um anúncio, normalmente o Acus vai ficar um pouco maior. Quando eu vou vendendo esse produto, vou posicionando esse produto, o que acontece é que conforme ele vai ganhando posicionamento orgânico, o Acus eu posso começar a diminuir. Então, o Acus vai caindo e a minha venda vai crescendo, tá? Então, Lucas, qual é o segredo que existe para poder abaixar um Acus, o que for, o Acus perfeito? Depende de onde você quer estar, tá?
Quanto mais vendas orgânicas você tem, mais bem posicionado você está, você pode diminuir o ACOS. Mas uma coisa que é importante é sempre você olhar o quanto você está gastando. Não só a performance. ACOS fala de performance, mas TACOS fala de custo, tá? TACOS é uma métrica que mostra a finanças, o quanto eu destinei da minha venda para a publicidade. Se meu TACOS foi de 2%, significa que de tudo que eu vendi, eu destinei 2% para a publicidade. Isso é uma coisa. Agora, o ACOS de 10% significa que eu estou pagando para o Product Ads uma comissão de 10% de todas as minhas vendas, né? Então, um está conectado com o outro? Sim. Tá? Por quê? Porque quando eu olho para TACOS, eu olho para o quanto eu estou gastando, mas o ACOS é a performance. Se eu olho só para ACOS, eu posso deixar muito dinheiro na mesa, e agora se eu olhar só para TACOS, eu também posso ter um problema de custo, né? Então eu gasto 2%, mas meu ACOS está de 20%. Poderia usar os mesmos 2% e conseguir trazer mais volume de vendas, por exemplo. Então, esse é o ponto que muita gente erra, tá? Então, qual é o ACOS perfeito? Qual é... A primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, você tem que ter um bom anúncio, tá? Para garantir que a conversão vem, tá? Um bom anúncio, já falei sobre isso, não vou mais me apeter sobre isso, tá? Agora, quando eu travo o orçamento do meu anúncio, eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, travei o meu orçamento diário em R$50, tá? Qual vai ser o ACOS perfeito para esta campanha? O ACOS que consome R$50. Por quê? Se eu colocar um ACOS muito alto, ele não consome. Só que se eu colocar um ACOS muito baixo, colocar um ACOS muito alto, ele consome muito, e aí você vai ver que lá no seu painel você vai ter uma perda de orçamento, né? Que a gente chama de LITB, mas ok. Só que, se eu colocar um ACOS muito baixo, colocar um ACOS de 3, é provável que ele não gasta, tá? Ele não gasta, tá? Vou tentar escrever gasta aqui. Ele não gasta. Então, por uma campanha, por exemplo, que eu vou destinar R$50 por dia, qual é o ACOS perfeito? O ACOS perfeito é aquele que consome os R$50, mas não consome rápido demais e nem consome menos do que 50. Por quê? Porque eu estou olhando para TACOS e ACOS, ou seja, o quanto eu destino para publicidade, tá? Porque não adianta, por exemplo, eu estava ontem até num exemplo desse, eu tinha um cliente que estava com uma campanha com ACOS de 3. Ele tinha destinado lá R$20 por dia. Nos últimos 7 dias tinha gastado 13. Então, por quê? Porque o ACOS que ele colocou era menor do que o que todo mundo usava, está usando no mercado dele. E aí o que acontece? Com isso, acaba que ele não ganha nem impressão. Sabe quando você coloca um item lá e não ganha lance, não ganha clique, não ganha nada? É exatamente isso. Então, por isso que a gente tem que sempre primeiro entender o quanto eu vou destinar para publicidade, já falei sobre isso, e aí eu pego e coloco o ACOS perfeito. O ACOS perfeito é o ACOS que consome esse dinheiro. Mais uma vez, não consome rápido demais e não consome devagar demais. Então, qual é a lição de casa que fica? Primeiro, mapeie a sua margem de contribuição, né? Separe lá, destine um valor para publicidade, separe por campanha, você vai colocar ali 70% do valor na curva A, né, nos melhores produtos, 20% nos melhores produtos da curva B, porque são produtos que vão crescer no futuro, serão os próximos itens da curva A, e 10% para teste, né? A gente vai escrever aqui, teste. Então, quando você destina e trava o dinheiro aqui, ó, o ACOS perfeito é o ACOS que consome e que você gasta todo ele. Você não pode ter perca demais por orçamento, porque senão você tem um problema também, sua campanha acaba muito cedo, mas também você não fica sem gastar. Aí como é que faz, Lucas? Testa. Coloca um valor, olha no dia seguinte, vê se consumiu. Sempre assim, porque vai ter momento do mês que você vende mais, momento do mês que você vende menos, eu vou ensinar isso no momento, mas os maiores vendedores pensam desta maneira aqui.
Primeiro eu destino um valor e depois eu vou usar um ACOS que eu consiga consumir todo o valor e que não consuma rápido demais e também que não consuma menos demais. Então o segredo do ACOS perfeito é você saber equilibrar os dois juntos. Entendeu? Então fica essa lição para você. Mapeia o seu, se tiver dúvida, vem aqui no comentário, fala comigo, deixa sua pergunta, vou responder. Mas você precisa entender essa conjuntura para não errar. Beleza? Então, quer aprender mais sobre publicidade no Mercado Livre, na Amazon, no que for? Inscreve no canal, porque o nosso canal é gente de publicidade falando de publicidade. Não é um aventureiro. Tamo junto.